Olá, Carl Jung é aquele famoso psicanalista que formulou o conceito da sombra, que é uma porção da nossa personalidade que ao longo da nossa vida é relegada à escuridão do inconsciente. O conceito é bastante simples, basta você imaginar uma luz que ilumina um objeto. O que está sendo iluminado é consciente, é como você vê. Já ao lado da sua personalidade que não é vista, é a sua sombra, que não está iluminada. É como um ponto cego, como eu costumo falar. O que ele quer dizer é que dentro de nós há uma área obscura que nos é inconsciente. E o que está nessa sombra, o que está lá dentro? São aspectos da sua personalidade que você considera ruins. Por exemplo, sentimentos de raiva, ciúme, ódio, sentimento de inferioridade. Tudo isso fica lá de uma forma inconsciente. Você reprime. Aliás, olha que engraçado, pessoas que tendem a se concentrar apenas nas suas características negativas, ou seja, têm o foco só no negativo, muitas vezes fazem o contrário, escondem aspectos tipicamente positivos, sentimentos positivos, qualidades, virtudes, dentro da sua sombra. Olha que louco! Por exemplo, se você tem um pai, a mãe advogados a vida inteira, eles têm um escritório de advocacia e eles almejam, sempre sonharam que você fosse um advogado e que fosse tocar esse escritório. Só que lá dentro de você, você tem aquela vocação para ser médico. Mas para não causar frustração, desgosto para os seus pais, você rejeita, você coloca essa sua vocação, esse seu sentimento de ser médico lá dentro da sua sombra. E diz que está tudo bem para os seus pais em ser um advogado. Louco, né? Enfim, a sombra representa tudo que nós recusamos a reconhecer sobre nós mesmos. Nesse caso, inclusive, coisas boas. No entanto, ela não fica lá na obscuridade quietinha. Ao contrário, ela existe e afeta a maneira como nós nos comportamos. Por essa razão, ser cego para partes de nós mesmos significa que muitas vezes há uma diferença entre a pessoa que nós achamos que somos e quem nós realmente somos. Cada um de nós reprime os seus aspectos alojados na sombra porque eles nos fazem sentir desconfortáveis ou ruins sobre nós mesmos. Mas fazendo isso, a sombra não deixa de existir. Ao contrário, dá a esses aspectos negativos, inconscientes, o poder de criar problemas não intencionais nas nossas vidas, porque eles nos influenciam de forma que a gente não vê. Alguns autores costumam dizer que a nossa sombra faz pressão para ser reconhecida, para ser iluminada. Ela quer atenção. O fato é que ela nos influencia decisivamente na nossa vida porque ela faz parte de nós. A gente tem alguma noção da existência da nossa sombra quando a gente usa alguns termos como meus demônios, ou as malas que eu carrego, ou ainda o meu inquilino interno. Essas são pequenas percepções de que a gente sente que há algo dentro de nós e que muitas vezes é confundido com um outro, e que não sou eu, mas está dentro de mim. Um exemplo bem bizarro do que é a nossa sombra foi criado pelo escritor Robert Louis Stevenson, quando ele escreveu aquela famosa história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Um médico respeitável, que era o Dr. Jekyll durante o dia, ele se transformava à noite em Mr. Hyde, onde o lado sombrio da sua personalidade ganhava o domínio sobre ele e destruía a sua vida. Ele cometia crimes. Essa história nos ensina que quando a nossa sombra permanece inconsciente, ela atrapalha e pode até destruir a nossa vida. O que está reprimido, escondido na sombra, nunca desaparece e segue funcionando a despeito da nossa percepção consciente. Em outras palavras, a sombra, ela tem a capacidade de se sobrepor à nossa parte consciente e tomar posse do nosso ser, exercendo controle sobre os nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Quando isso acontece, nós podemos ser inconscientemente levados a situações muito difíceis e permanecendo ignorantes de que esses períodos difíceis, esses períodos conturbados, essas situações ruins, na verdade foram autoimpostas. Não foram um produto de azar ou de destino. Foi a sombra.
Embora a sombra faça parte da personalidade, a grande maioria de nós é voluntariamente cega quanto à sua existência. Desde crianças, na formação da nossa personalidade, nós vamos escondendo aspectos negativos, não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Isso para não ser punido, para não ser humilhado, seja por o que for. E como é que a gente faz isso? Para fazer isso, muitas vezes nós criticamos e condenamos os outros para garantir que o nosso foco não recaia sobre nossas próprias falhas e tendências destrutivas. A gente passa a vida com um falso ar de superioridade moral e uma crença de que, enquanto os outros agem de forma imoral e destrutivamente, nós mesmos somos totalmente virtuosos e sempre corretos. Um bom exemplo disso foi um ex-prefeito de Nova York chamado Eliot Spitzer. Esse sujeito tinha como promessa de campanha tirar as prostitutas das ruas de Nova York. Ele ganhou a eleição e foi isso que ele fez. Limpou as ruas de Nova York das prostitutas. No entanto, ele teve que deixar o cargo porque ele foi flagrado com garotas de programa. Foi um escândalo. Ele tinha esse hábito. Ou seja, aquilo que ele mais abominava, que ele prometeu na sua campanha que iria eliminar de Nova York, que eram as prostitutas das ruas, ele se sentia atraído pelas prostitutas. Isso estava na sua sombra. É a mesma coisa que a gente se indignar e abominar a mentira, mas muitas vezes você mente e nem se toca disso. E o que é pior, isso atrapalha a sua vida e você nem sabe qual o motivo. Enfim, todos os humanos têm uma sombra. O que nos diferencia dos outros é o grau em que estamos conscientes disso. Então, o que fazer para que isso não nos prejudique mais? Bom, a saída é aumentar o nosso autoconhecimento. Aumentando o nosso autoconhecimento, a gente consegue desenvolver o nosso eu verdadeiro. E, para tanto, requer reconhecer, aceitar e integrar todas as partes de nós mesmos, incluindo os nossos aspectos indesejáveis, que estão lá na nossa sombra. Afinal de contas, isso faz parte da gente. É como você iluminar a sombra, tornando-a consciente para você. Só desse jeito você vai poder melhorar o que está nela, corrigir as coisas que você não gosta e tornar a sua sombra sua aliada, ao invés de considerá-la algo indesejável que você esconde e reprime, mas que faz parte de você, quer você queira ou não queira. E como fazer isso? O Enneagrama é a melhor ferramenta para nos ajudar a descobrir o que está na nossa sombra. Com ele, nós aprendemos a não só descobrir, mas também a iluminar o que está em nosso lado obscuro e promover esse reconhecimento e essa aceitação. A partir daí, você está pronto para mudar a sua vida fazendo as coisas que você deseja que aconteçam e melhorar significativamente os seus relacionamentos pessoais e profissionais. O autoconhecimento, isto é, ganhar consciência, é a chave para iluminar a sua sombra. E o Enneagrama é um excelente instrumento para essa tarefa. Aprenda o Enneagrama e seja seu próprio aliado. Tchau!